Olá, eu venho aqui para lhe dizer que nós estamos sob o comando do submundo do crime, das milícias e dos traficantes de entorpecentes que já brigaram, que já foram inimigos e que agora estão aliados. Eles estão dando as ordens na política brasileira, dando as ordens na justiça brasileira e dando as ordens nas comunidades das periferias das grandes cidades e até nos presídios onde estão alguns deles cumprindo pena. Isso tudo veio à tona ao longo do governo Bolsonaro, que tem se comportado na política como não apenas um aliado das milícias, como uma pessoa que homenageia as milícias, né? Ele, por exemplo, mandou o filho primogênito, que ele chama de 01, o Flávio Bolsonaro, dar uma medalha para o chefe da milícia do Rio das Pedras, o capitão Adriano da Nóbrega, na prisão, condenado por assassinato. E agora aparece como se fosse um grande combatente do crime, quando, na verdade, ele está cercado dos corruptos do Centrão, que também foram aliados da grande roubalheira do PT e dos seus aliados. Isso tudo veio à tona no caso do mais terrível crime da história do Brasil. A tortura e morte do menino Henri Borel, de 4 anos, crime pelo qual é acusado o vereador do Rio de Janeiro, expulso do partido Solidariedade, Jairo Júnior, em cumplicidade com a mãe do garoto, a sua namorada, Monique Medeiros. Menezes. Eu fiz... É Medeiros mesmo? Uhum. Eu fiz uma entrevista com o Gilberto Natalini, vereador, que foi vereador de São Paulo, não é mais, carioca, e ele conta os bastidores da tortura, porque ele foi torturado pessoalmente por um canalha chamado Brilhante Ustra, que era o comandante do DOI-CODE em São Paulo, na época da ditadura militar. Esse depoimento ficou tão sincero e tão completo que eu resolvi pô-lo no ar ontem mesmo, dia que eu gravei, a terça-feira, dia 13 de abril de 2021. E hoje, 14 de abril, quarta-feira, eu gravei da série Dois Dedos de Prosa com o jornalista Jorge Antônio Barros, sobre a história e a atuação das milícias no crime e na política, que é um tipo de crime no Brasil. Jairo Júnior é filho do coronel PM do Rio de Janeiro, Jairo Santos Souza, que é acusado pela polícia do Rio de ser o chefão da milícia da favela do Batã, no Realengo, perto de Bangu, que é a sua área de domínio. Esse cidadão estava preso pela operação da Lava Jato Furna da Onça, mas foi solto por benemerência da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, e atualmente cumpre prisão domiciliar em casa. Enquanto isso, o filho se diverte torturando. A primeira presença presumível desse cidadão em uma tortura foi quando uma equipe do jornal O Dia, lá do Rio, formada por um fotógrafo, uma repórter e um motorista, alugou um imóvel na favela do Batã para fazer uma reportagem sobre milícias. Foi delatada, esse trio foi delatado por colegas da redação e foi localizado e violentamente torturado e ser viciado. O fotógrafo Newton Claudino, isso aconteceu em 2008, há 13 anos. E o fotógrafo Newton Claudino contou a história num texto comovente, pungente, na revista Piauí, 3 anos depois, né? Em 2011. Ou seja, há 10 anos. Nenhuma providência foi tomada. E é sobre isso que eu venho falar para você, para mostrar o poder do submundo. Foram torturados, tiveram a vida salva pela presença do 01, o coronel, e durante as sevícias, a repórter
cujo nome não será dito, avisou que tinha um vereador entre os torturadores, avisou aos outros companheiros. Mas o Marcelo Freixo tentou abrir uma CPI sobre milícias na Câmara do Rio e não conseguiu. Depois disso, eu quero lhe dizer o seguinte: nenhuma autoridade, nenhuma instituição que defende direitos humanos, nem a oposição, nem a imprensa deu destaque para isso, para que fossem punidos os autores desse crime terrível de tortura, inclusive com esse vereador e com a intervenção desse acusado de ser chefão de milícia. Pois bem, durante todo esse tempo, esse vereador, segundo dados que estão sendo levantados pela polícia, pela 16ª Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca, pelo promotor Marcos Cac, tem vivido uma sucessão de agressões à mulher, aos filhos e às namoradas, inclusive a última namorada, Monique Medeiros, com quem ele convivia e cujo filho, com a cumplicidade dela, ele matou torturando, fazendo o garoto passar por um verdadeiro calvário de tortura. Nisso tudo ele foi ajudado pela omissão, pelo silêncio da irmã, dos avós maternos, os pais da Monique e avós do Henry, do advogado que agora saiu do caso e outros cúmplices que se dizem omissos, mas na verdade estão participando do crime. Agora, contudo, uma espécie de cinturão de decência o expôs e ele está preso. Está preso à espera da conclusão da investigação da polícia, porque ameaçou as eventuais testemunhas do caso, né? Mas esse senhor foi expulso do partido dele, Solidariedade, e gozou da benesse de uma juíza que partiu do pressuposto de que ele não tinha tido a verdadeira cometido nada que pudesse permitir que fosse expulso da Câmara Municipal e negou o pedido do PSOL. Por causa desses rapazes, dessa moça, o Ricardo, eu não estou conseguindo ver aqui, o diretor do presídio Frederico Marques, em Benfica, pediu demissão porque foi acusado de estar dando proteção a ele. Ele já tem um favorecimento, que é o fato de ter um título de doutor médico, né, que nunca praticou, e que por isso tem direito a uma prisão especial, isolado dos outros, né? Isso vai acabar quando ele for devidamente processado e condenado. Mas, por enquanto, ele goza dessa regalia. Ele e a mulher, que é pedagoga, que também tem um título universitário. Agora, eu quero saber o seguinte: por onde anda o presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro, que ainda não cassou a licença médica desse rapaz? Por onde anda a Ordem dos Advogados do Brasil, que ainda não fez um inquérito duro sobre a forma como foi conduzida a defesa, inclusive com a babá Tainá Ferreira sendo instruída pelo advogado a dizer que havia uma harmonia no casal, quando na verdade a criança tinha sido barbaramente torturada, foi levada inclusive para um hospital de Bangu, ou seja, sob o controle da milícia. E até agora a OAB, que é tão rigorosa, né, com a política, não é tão rigorosa assim com os seus filiados, né? O Jorge Antônio Barros, que foi à Rocinha investigar, e morando lá, as práticas do tráfico de drogas, me disse, e você pode ver isso, basta procurar o Dois Dedos de Prosa para ver que eu não estou mentindo. A tortura hoje é comum
nas delegacias e nas práticas dessa milícia. Ele escapou da estadia e ganhou um prêmio ESSO de jornalismo com uma reportagem muito competente a respeito da milícia. Ele que inventou o uso dessa palavra milícia para dizer, né, para fazer chegar ao leitor informações sobre aquela favela da Rocinha, né? Eu escrevi hoje um artigo no Jornal Estado de São Paulo, né, na página de opinião, chamado A Maldade Banal e Seus Crimes Sem Pena. A linha fina disso, eu vou pedir licença para você para ler, Tortura e Morte de Henry por Jairo Júnior são extremo cruel que resulta da omissão geral. E eu quero ler também os parágrafos finais do artigo, que teve até chamada na primeira página, uma coisa, vamos dizer, singular, né, na minha carreira de 32 anos no jornal. Certo é que o aviso dado por Hannah Arendt, da banalidade do mal, né, continua valendo para o episódio em si e para todas as manifestações do presidente Jair Bolsonaro e de seu vice Hamilton Mourão a favor de torturas em geral e do torturador Brilhante Ustra em particular. A tortura de qualquer ser humano indefeso, em especial, mas não somente se for uma criança, e leve ou não a vítima à morte, é crime e covardia indefensáveis para cidadãos de bem, ou não, e que professem quaisquer credos religioso ou ideológico. Elogiá-los é a eles se acumpliciarem. O livro de Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, né, deve nos guiar no bom combate a que se referiu o apóstolo Paulo. Ele ensina que a banalidade do mal é o fenômeno da recusa do caráter humano do homem, alicerçado na negativa da reflexão e na tendência a não assumir a iniciativa própria de seus atos. O ser humano está limitado pela alienação e banalização do mal. No caso, isso aqui termina o texto da Hannah Arendt, e eu volto a citar a minha opinião, no caso, não há omissos inocentes, apenas cúmplices, e ninguém deverá ser poupado tendo participado por ação, inércia ou omissão. E, por coincidência, hoje, a edição impressa do Jornal Estado de São Paulo saiu com uma manchete contando um levantamento que foi feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria, de que de 2010, janeiro de 2010 a agosto de 2020, 10 anos, pelo menos 2.083 crianças dessa idade, de 4 anos, foram mortas por pais ou parentes próximos em suas casas. Como a própria Associação de Pediatras conclui que há uma subnotificação disso, então eles calculam que sejam pelo menos 20 casos que não foram registrados para cada caso registrado, ou seja, na verdade, 40 mil crianças foram assassinadas. Eu quero lembrar que nesse período, não é uma criança de 4 anos, mas uma criança de 11, que foi assassinado o menino Bernardo Boldrini, que procurou ajuda no Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CDDICA, de Três Passos, cidade do Norte Gaúcho, e as providências que ele pediu de se separar da madrasta só foram determinadas quando ele já estava desaparecido, e quando apareceu o cadáver e a madrasta e o pai o tinham assassinado. Bom, hoje também a Ordem dos Advogados do Brasil concluiu que Bolsonaro fundou a República da Morte e, por isso, deve responder por homicídio e crime de responsabilidade. O editorial do Estadão de hoje, Ameaçar é Crime, tem um parágrafo que diz o seguinte: não basta que Jair Bolsonaro se preocupe com a eventual responsabilização por crimes de responsabilidade. Suas ações o aproximam perigosamente da esfera penal. Isso ocorre porque, sob o eufemismo de gosto pelo conflito, Bolsonaro pratica atos tipificados no Código Penal. No Estado Democrático de Direito, ameaçar é crime. Eu aconselho você também a ler o artigo muito bom da Rosângela Bittar sobre o processo da pandemia, né?
O deputado Alexandre Frota, que tem um bom desempenho, me mandou hoje um WhatsApp dizendo que apresentou o 5º pedido de impeachment do Bolsonaro por causa disso, mas o Arthur Usina tem mais um para sepultar na gaveta, porque certamente não vai dar sequência a esse processo, né? Hoje se completaram 351.425 mortes. Nas últimas 24 horas foram registrados mais de 3.808 mortos. E hoje a França proibiu a entrada de cidadãos brasileiros naquele país e foi motivo de mofa na reunião da célebre Assembleia Nacional por causa do uso do remédio do charlatão geral do Brasil, Jair Bolsonaro, que é a diaxicloroquina. Eu insisto muito que a entrevista do Gilberto Natalini e o Dois Dedos de Prosa com o Jorge Antônio Barros são excelentes, são muito elucidativos, muito participativos e muito clara denúncia dessa ocupação do poder político, policial e judicial do Brasil pelo submundo, neste desgoverno do capetão sem noção Jair Bolsonaro. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade salvará as nossas vidas neste momento e sempre.